A parada hoje é séria, tá ligado? A gente vai falar dos personagens mais cabulosos das obras em que eles participam, aqueles indivíduos que quando aparecem o bicho vai pegar. E eu tenho um aviso, fica até o final desse vídeo porque teve um personagem que está além de todos os 10 que nós ranqueamos aqui. E eu tenho certeza que você vai se espantar em saber quem é. Tendo feito muitas pesquisas, a gente viu que esse cara foi eleito várias vezes por autoridades no mundo dos animes como o maior. E realmente ele ultrapassou as barreiras do significado da palavra vilão. Depois da vinheta. Fala PG, aqui é o Senna, beleza contigo? Eu espero que sim. Te peço desde já que se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o teu like para realmente ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse para você, beleza? Vamos lá! Os nossos parâmetros vão ser os seguintes: quão difícil é lidar com os seus poderes, o grau de importância que esse cara teve na história, a inteligência e o carisma que esse cara teve ali para com os fãs da obra que eles participam, beleza? O primeiro da lista é um vilão bastante recente, mas que sim, sem sombra de dúvidas, merece estar nesse top 10. Em 10º lugar, Kibutsuji Muzan, de Demon Slayer. Muzan tem uma fundamental importância para toda a história de Kimetsu no Yaiba. Sem ele, o anime nem existiria. Pare para pensar, ele é o pai de todos os vilões, de todos os Onis da trama. Seus poderes são bem difíceis de lidar e se você leu o mangá completo, sabe do que eu estou falando. O seu ideal é bem simples, produzir demônios que possam suportar as suas fraquezas. Assim, ele pode absorvê-los e ganhar as habilidades para si. E além disso, para protegê-los e realizar as suas ordens mais difíceis, ele também criou os 12 luas demoníacas, que são os Onis mais poderosos, extremamente poderosos, podemos dizer assim. E dentro desse grupo seleto ainda há hierarquias e além disso o grupo é dividido em dois. Existem as luas inferiores e as luas superiores. Muzan só está nessa posição pois ele não chega a ser querido pelos fãs de Demon Slayer, justamente por ser um tremendo de um otário. O temor e respeito que as 12 luas têm pelo seu mestre só mostram quão monstro ele é. Em 9º lugar, Narak, de Inuyasha. Narak é um vilão bastante inusitado, porque no início da série ele nem se chamava Narak e passou por diversas mudanças até chegar no seu ápice. Porém, tudo que ocorre na história de Inuyasha, desde o primeiro episódio até o último, acontece por causa de Narak. Quando os fãs descobrem quem é o grande vilão da série, muitas coisas terríveis já têm acontecido. Além de fomentar a briga entre Inuyasha e Kikyo, ele também destruiu o clã da Sango e manipulou seu irmão Kohaku em seu favor. Para conquistar a Joia de 4 Almas, Narako também contou com a ajuda de aliados que eram sim igualmente manipulados por eles. O cara manipulava até os próprios aliados. Sem falar que os seus poderes eram muito difíceis de se lidar, indo desde a reconstituição de graves ferimentos em até mesmo absorver inimigos e se apoderar dos seus poderes. Obviamente o seu intelecto era absurdo e sua inteligência liderava inúmeras estratégias contra os seus inimigos e até mesmo seus aliados, como eu já disse aqui. Narako não conseguiu o carisma dos fãs, pois era mais um exemplo de um grandiosíssimo babaca, mas ele sim era um grande vilão. 8º lugar, Barba Negra de One Piece. Marshall the Teach, vulgo Barba Negra, é um pirata que saiu do mais absoluto status de desconhecido até o nível mais alto da hierarquia dos piratas nos mares de One Piece. Hoje ele é o imperador. Se você leu ou assistiu One Piece com total atenção, percebeu que esse cara não faz nada apenas por fazer e que cada um de seus passos é sim muito bem pensado. Suas primeiras menções são feitas em um encontro entre Barba Branca e Shanks,
e quando ele também está sendo perseguido ali pelo Ace. Ou seja, mesmo sem ter sido mencionado anteriormente, ele desde sempre foi envolvido com grandes nomes da obra, tendo tido a coragem para matar um companheiro da tripulação de Barba Branca, na qual ele fez parte, e também de ferir Shanks, conhecido hoje como o mais temido dos mares. Ele, sem qualquer remorso, foi responsável direto pela morte de Poltergeist de Ace, e também foi aquele que desferiu os últimos golpes, os golpes finais, no querido Barba Branca, tomando para si a sua fruta, a paramécia mais poderosa da história, a Gura Gura no Mi. No caminho que Teach segue, provavelmente ele será o último vilão de One Piece, pois seus objetivos se conflitam com o do nosso queridíssimo Monkey D. Luffy. Barba Negra não tem muito o carisma dos fãs, porque na verdade ele não passa de um grande covarde e traiçoeiro. Com seus poderes absurdos vindos de suas duas frutas do diabo, seus planos de crescimento e sua tripulação, hoje é praticamente impossível alcançar Barba Negra. Ele só não está acima nesse ranking porque ainda não sabemos até onde a sua inteligência e os seus poderes o levarão. Mas sem sombra de dúvidas, ele tem potencial sim para se tornar um dos maiores vilões de todos os tempos no mundo dos animes. Sétimo lugar, outro vilão aí bastante novo, bastante recente, mas que merece estar nesse top 10, All For One, de Boku no Hero. Sem sombra de dúvidas, All For One é um dos vilões atuais que mais combinam com a palavra vilão em si. Muito sagaz, muito perspicaz e também com uma ambição tremenda de ser o mais poderoso, podemos dizer que ele é uma espécie de Deus no mundo das individualidades. Todos os seus seguidores o idolatram como se ele fosse realmente um tipo de salvador, justamente porque ele tira a individualidade daqueles que não desejam tê-las e dá poderes para aqueles que desejam. E sem falar que ele também consegue pôr dentro de si vários tipos de individualidade, combinando elas entre si para atingir o máximo de poder. Com sua inteligência ele foi capaz de instigar organizações ao seu favor, articular planos maléficos contra a população e principalmente contra os usuários do One for All, seus eternos rivais. Devido às suas habilidades e sua experiência, fica muito difícil lutar contra All for One, justamente porque ele é conhecedor de muitos estilos e características de individualidades, e é exatamente por isso que ele foi capaz de quase matar All Might. Com certeza, sem um vilão tão bom quanto esse, Boku no Hero não seria o sucesso que é. Em sexto lugar, Shinobu Sensui, do famoso Yu Yu Hakusho. Sensui não entra nesse ranking à toa. Ele literalmente se encaixa com aquele padrão de vilão que você sente que o protagonista pode morrer a qualquer instante no momento em que ele decidir. E olha que a gente está falando de um dos maiores protagonistas de todos os tempos, que é Yusuke Urameshi. Para mim, o Yusuke é um mito ali, um fenômeno. Sensui nos deixa muito intrigados em querer saber mais sobre ele, principalmente pelo fato que ele possui 7 personalidades. Joji e Naru, que são as personalidades não mostradas na obra, Makato, que é o mais extrovertido e que aparenta ser o mais normal de todos, ficando responsável pelos afazeres domésticos que as demais personalidades não querem fazer. Hitoshi, que é designado a tratar as relações entre plantas e animais, que segundo Sensui sofrem por causa dos seres humanos. Kazuya, que é o mais cruel e ranzinza de todos. Ele foi quem deu a surra em Yusuke naquela luta da caverna, e provavelmente ele seja a mais antiga dentre as demais personalidades de Sensui. Minoru, que é extremamente calculista e possui uma boa oratória, e com isso ele consegue atrair outras pessoas, ou seja, ele utiliza de modo certo as palavras para encorajar e unir pessoas em um único propósito. Ele também é conhecido por ser mestre da técnica proibida, o Lei Shoken, onde Yusuke não conseguiu sequer uma brecha. Por último e não menos importante, o próprio Shinobu Sensui, que nada mais é do que a combinação ali entre os 6. Ele chega a ser tão poderoso que é considerado do nível de um anjo, classe que nem chega a aparecer na obra. E o que faz Sensui ser tão cativante e conquistar vários fãs da obra é a empatia que ele causa em querer punir a humanidade e suas atrocidades. Afinal, quem não gostaria de fazer isso?
Em quinto lugar, pai de um fenômeno chamado Fullmetal Alchemist, chamado pelos homúnculos de Oto-sama, ou seja, o grande pai. Ele é o principal antagonista do anime e mangá Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ele é o homúnculo original, extremamente poderoso e que tem a aparência física de Van Hohenheim. Ele também é o criador dos 7 pecados capitais, que também são homúnculos como ele. Literalmente, ele é a própria personificação do puro mal, sem ter qualquer sentimento de piedade para com ninguém. E acredita que todos ao seu redor são apenas ali ferramentas para concretizar os seus desejos e objetivos. Suas habilidades são incríveis, mesmo para o mundo da alquimia de Fullmetal Alchemist. Dentre elas, a fisiologia aprimorada, ou seja, enquanto houver almas dentro do seu núcleo, para ele poder extrair energia, ele jamais morrerá. Habilidades super-humanas. O pai é fisicamente superior a todos os humanos do anime em todos os sentidos. Seu corpo é mais rápido, mais forte e muito mais resistente que qualquer humano comum, devido ao fato que ele tem a pedra filosofal dentro de si, que serve como a sua reserva de energia. Altíssimo intelecto. Ele era originalmente parte da existência dentro do portão, e ele conseguiu conter uma pequena porção desse conhecimento e da vida do portão em um pequeno frasco e usa ela para si. Mestre da pedra filosofal. O corpo de pai é criado pela pedra e contém a pedra filosofal, que veio da metade das almas da população humana de Xerxes. No entanto, ele passa ali parte delas para criar os seus filhos, os demais homúnculos, os 7 pecados capitais. Mas devido a ele ter essa pedra filosofal poderosíssima, ele é capaz de realizar alquimia sem traçar um círculo de transmutação, sem bater palmas ou sequer sem se mover. O poder de Deus. Devido ao número de sacrifícios causado pelo Círculo de Transmutação Nacional, o pai conseguiu absorver a entidade atrás do portão, e por isso é dito que ele tem o poder de Deus. Nesse estado, ele consegue desafiar quase que completamente a ordem natural da existência, ou, em suas próprias palavras, fazer qualquer coisa. Traduzindo, é quase impossível lidar contra a sua inteligência ou qualquer um dos seus poderes. Quarto lugar, Griffith de Berserk. Griffith é o antagonista principal de Berserk. Ele é o fundador e líder do grupo dos mercenários, o Bando do Falcão, e o 5º membro da Mão de Deus. Griffith é um personagem tão emblemático e tão marcante que você fica ali na dúvida, pensando se ele não é o real protagonista da história. Extremamente inteligente, habilidoso e um incrível estrategista de guerra. Ele tinha uma ambição fortíssima em seu interior, que o fazia lutar e ao mesmo tempo reunir os guerreiros mais fortes ao seu lado, tornando-os como quase de sua família. Dentre eles, o protagonista da história, Guts, que formaram um elo ali muito massa entre força, rivalidade, poder e amizade. Griffith havia sido destinado a algo muito maior do que ele, e por isso mesmo a sua ganância era ilimitada. Mesmo tendo chegado onde ele jamais deveria chegar, sendo um plebeu, ele se tornou um general da coroa. E ele se atreveu a ir mais longe em busca do trono e despojou em segredo a princesa do reino. O destino o fez ser preso, torturado, humilhado por muito tempo, o deixando aleijado, sem língua e incapaz de sobreviver por si só, até que as engrenagens do seu destino começam a rodar mais uma vez, e ele se torna uma entidade poderosa, um tipo superior de demônio, visto como o 5º rei da mão de Deus. Seus poderes transcendem os de qualquer ser humano comum e até mesmo demônios poderosos que aparecem na história, como Nosferatu Zod. Eu nem preciso dizer o quão difícil é lidar com os poderes de Griffith, pois ele se torna inalcançável aos níveis de todos os inimigos, inclusive o do próprio Guts. Griffith é sim um grandiosíssimo vilão que, sem sombra de dúvidas, conquistou muitos fãs da obra. Galera, agora a gente chegou no nosso pódio. Aqui vão ficar somente aqueles caras que literalmente te conquistaram, os caras que fizeram tão bem o seu papel de vilão que realmente ficou impossível a gente não gostar deles.
Pelo menos eu duvido muito. E lembrando que além desse pódio, há o cara que superou todos eles nos parâmetros citados no começo do vídeo. E eu tenho certeza que você está curioso, eu sei. Em terceiro lugar no nosso pódio vai nada mais, nada menos do que Yagami Raito, de Death Note. E eu tenho certeza absoluta que muita gente não vai concordar com o que eu vou dizer aqui. Vai ter pessoa que vai perguntar o que o Raito faz aqui, porque simplesmente acha que ele é o herói da história. E é por isso que eu afirmo que sim, Yagami Raito foi um grande erro. Ô louco, tô dizendo aqui que um dos maiores ídolos do mundo dos animes foi um erro. Vamos cortar minha garganta. Isso porque ele conseguiu de uma forma meio que assustadora conquistar geral. Eu queria poder ter uma conversa com o Tsugumi Ohba, o autor da obra, e perguntar: cara, era isso mesmo que você queria? Que ele fosse literalmente um vilão amado? Porque se não era pra ser, cara, se era pra ele ser odiado, bicho deu muito, mas muito errado mesmo. Porque simplesmente a gente ama o cara e não tem como. Convenhamos. Quem não queria ter um Death Note para fazer exatamente o que o Raito faz até mais ou menos ali o 4º ou 5º episódio, que é onde ele começa a matar inocentes por causa da sua disputa ali com o Eren. O cara dispensa comentários, ele sem dúvida tá ali entre os top 3 dos mais altos níveis de inteligência do mundo dos animes, não somente dos vilões. Aplicando seu raciocínio lendário a um poder que quase não deixa rastro nenhum, Yagami Raito foi um verdadeiro desafio para os mocinhos da história. Ainda mais porque a sua personalidade boa vai ficando de lado no decorrer dos episódios. E ele começa a fazer atos covardes com pessoas que não devia, como seus familiares e pessoas de bem, como Ray Pemba e a sua esposa. Isso tudo porque o seu ego fica imensamente inflado. E isso faz ele achar que literalmente é um deus que poderia sim julgar qualquer um que entrasse no seu caminho. Yagami Raito é sim um daqueles vilões super malignos, mas também super queridos. Segundo lugar, Meruem de Hunter vs Hunter. Sim, o grande rei, o cara que nasceu para governar toda a existência do mundo. Assim, né? Fora o continente negro, né? Que a gente não conhece, inclusive gostaria muito de conhecer. Meruem tem o seu DNA feito da melhor parte de vários seres que sua mãe conseguiu devorar. Dentre esses alimentos, humanos com capacidade de utilizar os poderes do Nen. E isso fez com que, literalmente, ele se tornasse o personagem em si totalmente fora do alcance de todos os outros personagens. Ele é simplesmente foda. E a gente reza para que ele não se bata ali com o Gon, porque senão Hunter vs Hunter tinha terminado ali no arco das formigas. Meruem foi capaz de derrotar com muita facilidade Izaki Netero, o cara que representava ali o ápice da força da raça humana. Ver aquela luta te deixa com aquele friozinho na barriga de, poxa, deu ruim. Sua inteligência é dita como a maior de todas as criaturas existentes, porque ele aprende com uma velocidade assim incrível, imensurável, e é capaz de usar tudo isso em estratégias para todos os tipos de situações possíveis. E o mais top da sua personalidade é que você começa odiando ele quando ele vai lá dar aquele rolê na ilha e mata geral quem passa no seu caminho de forma fria. Em outro momento, você o odeia vendo que ele é inalcançável e muito ruim. Depois, você vê a empatia dele com a Komugi, que por ser cega de nascença, não sente qualquer temor por ele. E depois de uma certa convivência, ele começa a ver as coisas de um jeito diferente de antes, de uma forma mais iluminada, digamos assim. E por último, ele te causa aquele sentimento de, poxa, esse cara estava certo, eu não acredito que isso aconteceu com ele. É onde a gente vê também até onde a humanidade pode chegar para conseguir os seus ideais. Meruem se torna aquele personagem semi-perfeito que vê o significado da vida e o seu desejo final é justamente que as pessoas sejam iguais e que os mais fracos, justos e honestos sejam protegidos e sobrevivam. Sem dúvida nenhuma, ele é aquele vilão que você sente que faria a diferença se fosse um mocinho.
Chegando no nosso top 1, será que você sabe quem é o cara, quem é o medalha de ouro aqui desse ranking? Será que você já imagina quem é que eu tô falando? Será que você já sabe quem está além de todos desse top 10? Confere aí. E em primeiríssimo lugar, temos nada mais, mas também nada menos do que o formidável, honorável e lendário Uchiha Madara de Naruto. Eu nem sei por onde é que eu começo. Porque o Madara é de um nível tão complexo de vilão que fica difícil colocar ele em um ranking justo sem que ele esteja ali pelo menos em um top 3. Vamos começar pelo seu nível de relevância na história. O anime começa com o ataque da Kyuubi, como você bem lembra. E quem foi que orquestrou esse ataque? Pois é, ele mesmo, Uchiha Madara. E isso de uma forma tão exímia e tão complexa que ele nem precisou estar lá. Sem falar que esse foi o segundo atentado terrorista que causou mais danos a Konoha, tendo matado centenas de ninjas e civis, ficando atrás apenas do ataque de Pain, que se você parar para pensar, só conseguiu esse feito devido ao próprio Madara ter lhe dado os poderes do Rinnegan. Mais à frente, percebemos que Madara já era importante antes mesmo da história principal do anime começar, sendo ele um dos fundadores de Konoha e maior rival do primeiro Hokage Senju Hashirama. Detentor de um chakra descomunal até mesmo para os padrões do clã Uchiha, exatamente por ser a reencarnação de Indra, ele foi o grande empecilho para todos os seus inimigos, inclusive Naruto e Sasuke, que sequer conseguiram matá-lo no final do anime. Ou seja, sua relevância era vital para todo o contexto da história do mundo de Naruto. Madara era extremamente meticuloso e não era apressado em realizar seus planos. Ele foi muito frio e calculista em manipular pessoas importantes na história, como Uzumaki Nagato, Uchiha Obito e até mesmo Uchiha Sasuke, influenciando ali para que ele fosse útil em alguma coisa. Tendo o Sharingan na sua forma mais completa, que se torna posteriormente o Rinnegan mais poderoso, aliados ao seu chakra imenso, ele foi o vilão principal da última Guerra Ninja e acabou matando sozinho milhares de pessoas e literalmente humilhou os 5 Kages que lutaram juntos contra ele. Seus poderes eram extremamente difíceis de se lidar, pois eram de alto nível e combinados com sua experiência superior à de todos durante a batalha na guerra. Em suas lutas, ele se tornou um cara literalmente invencível. Ele acabou sendo um cara tão genial e inalcançável que ficou difícil você olhar para os seus feitos e não o admirar. Eu acredito que Masashi Kishimoto não teve mais nenhuma ideia de como os protagonistas iam derrotá-lo, e por isso mesmo ele criou toda aquela história para o ressurgimento de Kaguya. Mas por outro lado, você pode afirmar, Uchiha Madara em seu ápice de poder nunca foi derrotado. Agora nós vamos para o cara que está acima de todos esses. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque esse roteiro foi feito especialmente para ti e a tua inscrição é combustível para que a gente continue o nosso trabalho, que é para você. O cara que realmente supera em todos os quesitos os demais que eu citei anteriormente é o mito Aizen Sousuke de Bleach. Talvez você não concorde com essa posição de Aizen acima de todos, e eu entendo, concordo que é estranho, mas veja só o que esse cara pode fazer e compare a sua importância no enredo, sua inteligência e a dificuldade de lidar com seus poderes com todos os demais, e você vai notar que Aizen é aquele que tem a média de atributos mais alta. Aizen parece até que foi um cara criado fora da história original, feito justamente para se encaixar e sobrepujar todos os demais personagens do universo de Bleach. Seus padrões são tão absurdos que se você pegar ele e colocar em qualquer dos animes que eu citei aqui, pode ter certeza, ele seria praticamente invencível. Agora, vamos analisar esse cara. Ele tem uma força bruta, sobrenatural até mesmo dentro dos padrões dos Shinigamis. É um mestre do Shunpo, tem altíssimas velocidades, percorrendo grandes distâncias em pouquíssimo tempo, podendo facilmente confundir com sua velocidade os capitães Shinigamis e os Vizards, que você sabe, são de um nível absurdo. Ele é um mestre em Kidous, ou seja, em lançar magias, em atirar poderes. Ele desfere Kidous dos mais altos níveis, sem sequer falar as palavras de conjuração. A sua Zanpakutou, Kyoka Suigetsu, possui indiscutivelmente uma habilidade extremamente difícil de lidar.
eu coloco aqui como a mais difícil de todas. Ela possui o poder da hipnose completa, onde ele domina todos os 5 sentidos do seu adversário. E o seu poder se ativa com muita facilidade. É aí que a coisa acontece. Basta que o inimigo veja a liberação da sua espada apenas uma vez e pronto, você estará sob o seu efeito para sempre na hora em que ele desejar. E não importa se você é ciente ou não da situação, você nunca mais vai se livrar desse efeito. Você só nota o quão absurda é essa habilidade quando já está morrendo ou se Aizen quiser lhe mostrar o terror da sua técnica. A prova disso é quando ele desativa o poder de Kyokatsugetsu quando os capitães estão prestes a matar uma companheira, achando estar fazendo isso com o próprio Aizen. Se você viu essa cena, você sabe do que eu estou falando. Ela termina em um massacre dos capitães, precedidos por uma frase épica em resposta à pergunta que lhe fizeram. Quando ele ativou Kyokatsugetsu. Veja o vídeo. いつから面白いことを聞くね。君は知っているだろう。私の強化水月の能力は完全細部。いかなる時でも五感すべてを支配し、あらゆる状況を錯覚させることができる。しゃあから一体いつから強化水月を使ってたかって聞いとんじゃ。ならばこちらも聞こう。一体いつから強化水月を使っていないと錯覚していた。シロちゃん、どうして？待て！室ヶ谷隊長！隙だらけだ。すべて。Mesmo na Guerra dos Mil Anos, estando sentado naquela cadeira que prendia sua Heiatsu, ele foi capaz de fazer coisas grandiosas, inclusive atordoar os sentidos do Rei Quincy, que era um personagem ali extremamente overpower. Detalhe, tudo isso estando completamente selado no Muken. É dito que sua Heiatsu e limites de suas forças aumentaram enquanto ele estava lá preso, o que faz você pensar, poxa vida, eu nem preciso falar muito aqui de sua inteligência, porque de longe ele supera todos, tanto em estratégia de batalha quanto em planos de longo prazo e velocidade de raciocínio. Ele literalmente fez com que os seus inimigos em comum guerreassem entre si, manipulando ambos com extrema facilidade, enquanto mesmo apenas observava por fora da situação. Veja o que Chimaru-Gin diz sobre ele. 強化水月を使えるからやない。強化水月は恐ろしい能力やけど、それ一つやったら殺されても従わへんやつは山ほどおる。あのデタラメなエスパー団、それぞれの思惑はあれど、一つの集団として形を成し得てたのはただ一つ、強いからや。アイゼン隊長の全ての能力が他の誰ともかけ離れてるからよ。
強化水月を用心する墓武勇人や他の全てに用心する墓まだ武勇人や空が落ちるとか大地が裂けるとか君らの知恵を総動員してあらゆる風に用心してもアイゼン隊長の能力はその用心のはるか上。 Para concluir, eu digo, ponha Aizen Souski em qualquer um dos animes que eu citei aqui e ele sem dúvidas derrotaria sem muitas dificuldades qualquer personagem, independente de nível de força e poder. Em Naruto, por exemplo, ele colocaria no bolso os ninjas mais poderosos com suas Zanpakuto sem sequer precisar encostar neles. Tudo isso fez com que os fãs de Bleach o pusessem em um grau assim de admiração maior mesmo do que o próprio protagonista da história, o nosso querido Kurosaki Ichigo. E é isso aí, galera, eu espero que você tenha se inscrito no canal, deixa o teu like para ajudar a gente, segue as nossas redes sociais, a gente vai estar colocando aqui no comentário fixado. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio.